Já vimos aqui no canal lista ligada, lista duplamente ligada, listas normais também, mas agora a gente vai aprender lista ligada circular. Como a gente consegue representar uma lista ligada circular aqui em Go? Então uma lista ligada circular, o que é uma lista ligada circular, né? A gente aprendeu que lista ligada é quando um nó aponta para o próximo, só que o próximo não sabe quem é o nó que vem antes dele. Que isso é resolvido na lista duplamente ligada, onde um nó aponta para o próximo e o próximo aponta para o anterior. Então todo mundo sabe onde está todo mundo. Você consegue passar da lista do começo para o fim e do fim para o começo também. Agora, a lista ligada circular, ela é uma lista ligada, só que com uma diferença. O último nó ele aponta para o primeiro, tá? Então, quando a gente tem aquele ponto da gente percorrer a lista ligada, se a gente quer voltar do começo, a gente tem basicamente voltar toda ela do zero. Agora, da lista ligada, você a partir do último item, você consegue passar o restante dela, tá? Então essa é a diferença. Então, basicamente, lista ligada circular seriam as listas ligadas, com a diferença que o último node aponta para o primeiro, ao invés de apontar para nulo. Então eu tenho aqui o head, que no caso a gente não utiliza muito, a gente utiliza mais o tail, a gente não fica guardando a variável head, mas aqui só para vocês assimilarem com o que a gente vem vendo de lista ligada, onde a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto item, só que ao invés do quarto apontar para nulo, ele aponta para o primeiro e aí fica nesse ponto, tá? Então, um exemplo disso é, a gente tem o campo last, que a gente vai utilizar mais o last do que o head, aqui nesse caso, que o last é o último item, ele aponta para nulo, ele começa dessa forma. Se eu quero inserir um node na minha lista, eu basicamente vou criar um node, vamos chamar de node temporário, que ele aponta para nulo, tá? Eu vou fazer com que last aponte para ele, que aponte para nulo. Só que aí você fala, tá, mas é uma lista ligada, normal, se ele tá apontando para nulo. Só que a gente tem que resolver isso, onde basicamente ao invés dele apontar para nulo, ele aponta para ele mesmo. Então se sua lista ligada circular só tem um item dentro dela, ele vai apontar para ele mesmo infinito, tá? Então, ao contrário de apontar para nulo, quando temos apenas um item, ele aponta para ele mesmo, tá? Então, se eu quero inserir mais um item, vamos supor que eu quero inserir o número 3, eu vou fazer com que 2 aponte para 3 e 3 aponte para 2. Então, agora eles ficam aqui num loop, assim dizendo, tá? Que onde o 2 sabe onde o 3 está e o 3 sabe onde o 2 está e assim por diante, tá? Então a gente simplesmente faz isso e faz essa troca, onde o último tem que sempre estar no campo leste, na nossa lista ligada circular. Se eu quero novamente, só para frisar aqui o conhecimento, se eu quero inserir um novo node aqui, eu basicamente faço com que 3 aponta para 4, 4 aponta para 2 e o leste vai apontar para 4, tá? Então 3 aponta para 4, 4 para 2 e agora eu vou fazer com que leste aponte para 4 e a gente resolve a nossa lista ligada circular, beleza? Então, indo aqui para a parte do código, a gente vai ter uma pasta nova dentro do nosso repositório, vai se chamar Circular Linked List, beleza? Então a gente vai ter todo o código de Linked List aqui guardado, tá? Então aqui como a gente representaria ela? A gente pode chamar ela de type Circular Linked List, beleza? Onde esse cara vai ser uma struct, que ele vai ter dois campos. Ele vai ter o campo length, que no caso é o tamanho da lista, que vai ser um inteiro, tá? E a gente vai ter o campo também last, que vai ser um ponteiro de list node, tá? Então, ao contrário da lista ligada que a gente tem o head, a gente vai ter o last aqui nesse caso. A gente vai ter um type list node, onde ele vai ter os campos que a gente já sabe, né? Que é um data do tipo int, ou do tipo que você preferir. E a gente vai ter o next, que vai ser o last, né? Ou o next, que vai ser o list node, um ponteiro de list node, tá? Se eu quero criar uma lista nova, uma lista circular, como eu faria? Então, vamos colocar aqui uma função main, por exemplo, e eu quero criar uma lista ligada circular. Primeiramente, aqui eu posso criar aqui meu list node, né? Então eu vou criar aqui um list node, que vai vir a partir de list node. E dentro aqui eu vou colocar que data, ele é igual a 2, sei lá, e o next ele vai ser nulo, tá? Agora, se eu quero fazer com que a minha lista seja criada a partir desse nó, eu vou basicamente criar uma CL aqui, que vai ser um ponteiro de Circular Linked List. E aqui dentro vai ter os campos length, eu vou colocar 1 por enquanto. E a gente vai ter aqui o last. Quem é o last? É o list node. Aí você pergunta, mas o list node não deveria ser o primeiro? Sim, ele é o primeiro. Só que ele também é o último, porque ele é o único nó dentro da nossa lista. Agora, a partir do momento que eu quero inserir um novo nó dentro da minha lista, eu vou ter que fazer o seguinte. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, mas para vocês entenderem a ideia, tá? Eu vou criar um list node 2 aqui, por exemplo, que vai ser criado também a partir de list node, tá? Esse list node vai ter um data do tipo 3, do valor 3, tá? E o next dele vai ser nulo, tá? Só que qual é o ponto? O last dele, lembra que tem que apontar para o primeiro. E quem é o primeiro? É o list node. Então o list node, o último item, que no caso é o segundo, tem que apontar para list node.
E quem é o last? É o list node 2, tá? A gente vai aprender isso, mas o list node 2 ele é o último que aponta para o primeiro, e aí o primeiro aponta para o último. Tá, vamos inserir mais um, vamos colocar list node 3 agora. Então, agora o list node aponta para o 2 vai apontar para o 3, e para quem que o 3 vai apontar? Para o primeiro, né? Então a gente vai basicamente ter que... Vou tirar isso daqui, vou instanciar ele aqui em cima. Eu vou fazer com que list 2 aponte para o list 3, e vou fazer com que list node 3 aponte para list 2, list node 1, né, nesse caso. Então vou fazer com que next receba list node. E aí, na minha lista, eu vou fazer com que o last seja do list node 3. Então eu sei que o list node 3 é o último e que o primeiro é quem? É o next do list node 3, que é o list node 1, tá? Então fica meio confuso, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas é assim que a gente consegue representar essa lista aqui, tá? Então aqui a gente consegue colocar como list node 2, o list node 1 aponta para ele, tá? E é assim mais ou menos que a gente consegue fazer. Um aponta para o outro, o último aponta para o primeiro, e assim a gente segue, tá? Então nos próximos vídeos a gente vai aprender a inserir dado ou excluir dado de uma lista circular. Então eu vejo vocês lá. Falou!